Olá pessoal, aqui é o Túlio Faria do DevPleno e a gente vai continuar nossa série de vídeos hoje sobre Node.js, falando um pouquinho sobre como que funciona a parte assíncrona do JavaScript, fazendo alguns testes aqui para vocês verem a diferença de como que o JavaScript e nesse caso aqui alguns módulos do Node.js ou Node.js, eles trabalham com esse assincronismo e por que isso é tão bom. Bom, primeira coisa, por que o assíncrono é tão legal e é tão interessante? Porque quando a gente tem uma tarefa ou uma task, alguma instrução que a gente vai fazer e que ela pode ser demorada demais, né? Então, por exemplo, se ela for um pouquinho diferente de qualquer estrutura de dados que a gente está acostumado, né? Então um if, por aí vai, o que o Node faz? Ele simplesmente deixa para quando esses dados dessa operação estiverem disponíveis para realmente executar alguma coisa. Tá? Para ilustrar isso, eu vou fazer um exemplo para vocês de ler um arquivo texto de modo síncrono e de ler um arquivo texto de modo assíncrono. E aí eu vou mostrar para vocês qual que é a vantagem disso. Tá? Então aqui eu tenho um diretório para o nosso projeto, vou criar um arquivo novo e eu vou criar um arquivinho de texto. Tá? Só isso, tá? Um conteúdo do arquivo texto. Vou salvar como dados.txt. Então esse é o meu arquivo de dados aqui, tá? É esse arquivo que a gente vai ler com o Node. Vou criar um novo arquivo e eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer, vou importar o file system, né, que é um módulo padrão do Node aí, para manipulação do file system. E eu vou fazer o seguinte, var contents igual fs.read file sync. Eu vou passar o endereço do meu arquivo de dados, dados.txt, e eu posso passar qual é o encoding que eu quero usar para ler esse arquivo. Tá? Eu vou escrever o conteúdo desse arquivo aqui. Tá? Então eu vou salvar ele como sync.js e node sync.js. Legal. Então o que acontece? Enquanto essa linha aqui, como ela é síncrona, o que ela faz? Enquanto o arquivo não for lido por completo, ele não passa para a linha seguinte. Tá? Isso pode ser legal, isso pode não ser legal, depende do ponto de vista. Em linguagens que a gente não é assíncrona, né? Então linguagens que a gente não tem essa funcionalidade, né? A gente não pode tratar esse assincronismo, o que acontece? Como por exemplo no Java, etc., até no PHP, quando isso acontece, né? Então quando a gente tem uma tarefa que pode demorar demais, geralmente a gente abre uma thread nova, então a gente abre uma linha de execução nova. Tá? Para quê? Porque se chegar uma outra requisição, não fique demorando muito para essa resposta retornar para o usuário. Então, isso é muito importante para a performance se manter interessante. Aí, tá? Então, a gente vai abrindo threads a fim de conseguir lidar com essa restrição de um I/O, né? Então, de uma operação de entrada e saída em relação à nossa aplicação, ou ao nosso script, como é o caso aqui. Bom, então, aqui o Node ele vai ficar parado, travado, enquanto o arquivo não for lido por completo. E isso, na escala, é muito ruim. Né? Então, se a gente tiver um usuário só usando, tá, a gente tem um pouquinho de benefício, um pouquinho aliás, de prejuízo de não usar assíncrono. Mas se a gente tem um sistema com 10 mil usuários ao mesmo tempo, fazendo operações como essa, isso é muito problemático. Tá? Então, não é tão legal para escalar. Vamos fazer um exemplo do assíncrono, acho que vai começar a ficar mais simples para vocês. Ou mais claro, né? Então, mesma coisa, var fs, require fs. Olha que legal. Agora, read file, dados.txt. Eu passo também o tf8. E o que acontece? Eu estou passando aqui como um parâmetro, né, para essa instrução read file, eu passo um callback, né, que é essa função aqui, que é uma função de callback. O que a função de callback basicamente ela faz? Como essa operação de I/O pode ser que ela demore um pouquinho para finalizar, né, então
pode ser não, ela vai demorar, tudo I/O é pesado, tá? Então, toda vez que a gente tem um I/O, ele é problemático. Quando a gente tem um pouquinho mais de, pode ser que gaste um pouquinho mais de tempo, o que a gente pode fazer? Quando é assíncrono, ele vai rodar aqui e vai passar reto, né? Então ele vai continuar. Enquanto os dados não tiverem... Então vamos supor aqui, ó. Continuar. Ele vai continuar direto para esse ponto aqui. Então qual que é o ponto? O Node, quando ele for executar isso, ele vai pegar a primeira linha, a segunda linha e vai continuar. Tá? Ele não vai travar nessa linha. Por quê? Porque ele é assíncrono. Então, quando ele bater nessa linha readFile, ele vai dar a instrução e vai passar todas as camadas do SO pedindo para ler esse arquivo, pedindo para fazer esse I/O, e ele internamente vai gerenciar de que forma? Quando isso estiver pronto, me chama de volta. Então, chama esse callback de volta, tá? Que é essa função que a gente acabou de colocar aqui. Tá? Então, quando o arquivo estiver pronto para leitura, ou tiver dado um erro, por exemplo, o arquivo não está disponível, me chama de volta, que aí eu vou... chama de volta, que daí você faz o que você quiser com o conteúdo do arquivo, digamos assim. Então, olha só o que a gente vai fazer. Console.log contents, que é o conteúdo do arquivo, e eu vou salvar ele como async.js. E aí o que acontece? Node async. Reparem o seguinte, continuar apareceu antes do conteúdo do arquivo. Então, imagine se a gente fosse ler 1000 arquivos, tá? Não tem problema nenhum. Por quê? Porque os arquivos eles vão lendo à medida que vai acontecendo, né? Então, por exemplo, se eu mandei ler 10 arquivos, não quer dizer que os 10 vão ser lidos no mesmo tempo, né? Pode ser que o primeiro seja disponível primeiro, aí depois o quinto, aí depois o terceiro, aí depois o segundo, aí depois o nono. Então, assim, quando é assíncrono, a gente não consegue garantir de quando que vai ser retornado isso. Mas é legal por quê? Porque a gente não trava a thread principal. A gente não trava o nosso programa principal aqui para fazer uma leitura de I/O. E o que é fantástico nisso? Qualquer aplicação hoje em dia, a gente pode considerar que, tirando obviamente as mais básicas, né? Se a gente quer fazer uma aplicação rica e etc., ela é uma aplicação que a gente chama de I/O intensive, né? Então, assim, ela usa muito entrada e saída. Então, se você pensar, por exemplo, hoje no Facebook, a parte do chat, aquelas atualizações automáticas, etc., são muitas operações de I/O acontecendo ao mesmo tempo. Então, se a gente tiver uma estrutura, uma linguagem ou uma engine, né, como o Node, né, que mistura o JavaScript aí com uma engine que é muito poderosa, que consegue lidar com isso de uma forma muito boa, a gente consegue lidar com essas operações de I/O intensive. Não? Então, uma aplicação que tenha muito I/O, ela se beneficia demais dessa característica assíncrona. Tá? Por quê? Porque ele não vai travar a thread principal. E a coisa mais engraçada, né? Então, se você criar uma aplicação com o Node e ela tem, por exemplo, sei lá, 10 mil usuários, não vou 10 mil usuários, vamos colocar 100 usuários, usando ao mesmo tempo, essa mesma aplicação Node ela consegue responder para esses 100 usuários usando uma linha de execução só. Tá? Para quem já programou em Java, por exemplo, sabe que no mínimo ali a gente teria 100 threads. Né? Se não tivesse nenhuma otimização, né? Então a gente ia ter 100 threads ali para conseguir gerenciar a comunicação com esses 100 usuários. Tá? Então, isso é muito legal. Tá? Então, isso torna a linguagem muito eficiente. Tá? Por quê? Porque toda vez que você mexe com thread, etc., você lida com algumas coisas de thread do SO. Então, isso também é bastante intenso aí, né? Então, consome muito recurso para fazer esse tipo de operação. Tá? Bom, pessoal, é isso. O Node ele é baseado muito em operações assíncronas. Né? Então, tudo que a gente vai fazer é assíncrono. E a única coisa que vocês têm que tomar cuidado é de não achar, por exemplo, que esse código aqui, esse console log executaria antes desse daqui. Né? Então, sempre ter isso em mente. Por quê? Porque muitas vezes você vai ficar atentado, ou tentado, digamos assim, a querer fazer uma operação atrás da outra. E são várias operações assíncronas, então não vai funcionar. Porque elas vão retornar em tempos diferentes. Tá? Existem algumas estruturas que a gente pode utilizar para controlar esse fluxo, etc., que a gente vai falar mais para frente, e que é muito interessante. Tá? Então, como que eu faço 10 operações de I/O, uma atrás da outra, e por aí vai. Tá? Então, tem formas a gente lidar com isso, tem formas a gente tratar isso aí de uma forma bem tranquila. Tá bom?
Bom, pessoal, esse código, como sempre, vai ficar lá também no GitHub, tá? Então, para vocês consultarem, o link está na descrição do vídeo. Não esquece de inscrever no canal lá no YouTube para você ficar sempre atualizado sobre esses itens e sobre os vídeos, sobre todas as novidades que a gente vai estar publicando lá. E curta a gente lá no Facebook também. E eu vejo vocês no próximo vídeo com a próxima dica. Até lá!